Boa noite a todo mundo, bem-vindos a Calvary Curitiba. Hoje à noite eu quero trazer essa mensagem, que é uma mensagem que, antes, na verdade, do JJ e da Estael falarem sobre o que estava acontecendo, eu estava meditando bastante nesse texto, que basicamente é um hino de louvor e adoração. Essa mensagem, inclusive, ela é cantada hoje aqui na nossa igreja, né? A gente canta uma versão chamada A Ele a Glória, que é uma música composta pelo Kevin Jonas, que só aquela nota de canto, nada importante, né? Mas é um missionário que é pai dos Jonas Brothers. E aí ele compôs essa música, que acabou sendo gravada, é uma versão em português pela Ana Paula Valadão, e a gente canta aqui na igreja, que eu basicamente acho uma música linda, porque eu acho que não tem melhor maneira de você cantar louvores a Deus do que você expressar através de versículos cantados. É muito fácil você ir para uma heresia quando você começa a compor músicas falando sobre emoções, falando sobre perspectiva humana. Mas quando você pega a música diretamente da palavra, assim como os salmos são, dificilmente você vai botar algum erro teológico ali ou alguma heresia. E esse é um texto de louvor e adoração que Paulo traz, que termina numa pequena doxologia, que é aquela parte final quando ele diz: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para todos sempre. Amém. Doxologia nada mais é, né, do que uma pequena expressão de louvor. Ela vem do grego, né, doxo, glória, logos, palavra. Então ela é uma palavra de glória, é uma maneira de você glorificar. E geralmente isso eram expressões curtas que eram repetidas por toda a igreja. Se a gente olhar pela Bíblia, a gente vai ver palavras parecidas, como essa: a ele seja a glória para todos sempre, amém. Por Paulo, em várias passagens, a gente vai ver Pedro falando exatamente a mesma coisa, e a gente vê de uma maneira similar também João falando a mesma coisa. Então, provavelmente, era feita por toda a igreja. E doxologia, na verdade, geralmente ela traz palavras curtas, que são fáceis de memorizar, e são fáceis de serem repetidas e aprendidas conforme você vai falando e vai adorando a Deus. Apesar de ter uma grande profundidade nelas, se a gente para analisar o que elas dizem em si. Então, aqui, como eu disse, é um hino de louvor que Paulo descreve, e ele descreve esse hino de louvor no contexto do que ele está expressando ali em Romanos. O livro de Romanos, ele foi um livro que foi escrito para gentios, que eram os gentios, os que moravam em Roma. E aí Paulo fala nesse livro sobre graça, sobre o evangelho, sobre a salvação. Inclusive, se a gente não tivesse os demais livros da Bíblia, mas tivesse o livro de Romanos, basicamente todo o cristianismo está expresso nesse livro de Romanos. Então, se você ler o livro de Romanos, você vai entender a mensagem do evangelho em si. E Paulo, quando ele vai chegando nos capítulos 9, 10 e 11 de Romanos, ele começa a falar sobre a salvação e o plano de salvação de Deus aos judeus e aos gentios. Então ele está falando sobre, lá no capítulo 9, de como os judeus negaram a Cristo, ou como os judeus eram desobedientes a Deus, e isso entristece muito a Paulo. Se vocês olharem ali no 9, nos primeiros 3 versículos, Paulo diz e expressa a tristeza dele em relação ao povo dele mesmo, ao povo judeu, ao povo de Israel. Ele diz assim: digo a verdade em Cristo e não minto. Minha consciência o confirma no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e constante angústia em meu coração, pois eu até desejaria ser amaldiçoado, separado de Cristo por amor dos meus irmãos, os de minha raça. Paulo basicamente diz aqui que ele desejaria ser, ou melhor, se a gente lê lá na Almeida, Paulo diz que ele queria ser anátema, que quer dizer basicamente o que a NVI traduziu como eternamente amaldiçoado e separado de alguém, no caso de Cristo, por causa do amor que ele tinha pelo povo judeu. E ele, na verdade, faz uma oração muito semelhante ao que Moisés fez lá no Antigo Testamento. Moisés, eu disse isso hoje de manhã, o pessoal fala muito da paciência de Jó, mas ninguém teve que ter tanta paciência quanto Moisés, que aturar durante 40 anos um povo obstinado. Acho que a maioria da gente não aguentaria ficar
uma semana com alguém que é cabeça dura, com alguém que está toda hora te confrontando, quanto mais 40 anos. Mas Moisés amava muito o povo judeu. Ele tinha ouvido as promessas que Deus tinha feito ao povo judeu e ele acreditava nessas promessas. Chega um momento no qual Moisés faz a seguinte oração. Quando o povo está lá obstinado, volta à idolatria, o povo está negando, o povo está desobedecendo a Deus, está afastado de Deus, ele fala: Deus, basicamente, não condene o seu povo, se possível, risca meu nome do teu livro, mas não condene o teu povo. Então ele coloca: tira meu nome do teu livro, mas mantenha a promessa que o Senhor fez ao teu povo. Paulo, de uma maneira semelhante, ele fala que ele gostaria de ser anátema, ele preferia ser anátema do que ver o povo dele sofrendo, e isso expressa o amor dele. Não é que eles não se importavam com a salvação que Deus trazia para eles, mas eles conheciam a promessa que Deus tinha feito, e era muita tristeza para eles ver o povo longe de Deus, ver o povo rebelde, obstinado, cabeça dura daquela maneira. E aí Paulo segue no capítulo 9, ele está falando sobre o passado do povo judeu e como o povo judeu era desobediente a Deus. No capítulo 10 ele começa a falar da situação presente do povo judeu, que agora o povo judeu basicamente tinha rejeitado Cristo, o Messias pelo qual eles esperavam. E aí no capítulo 11 ele começa a expressar sobre a restauração futura que Deus vai fazer e a salvação que ele vai trazer para o povo de Israel, para o povo judeu, no momento correto. Então, Paulo ele começa dizendo aqui no capítulo 11, falando sobre o fato de Deus sempre manter um remanescente do povo dele. Ele nunca deixou o povo de Israel se extinguir. Sempre teve um remanescente. Ele acaba citando o profeta Elias. Elias teve um momento na sua história no qual ele estava sendo perseguido por Jezabel, Acabe, tinha os profetas de Baal, e tem um momento que ele está tão indignado com o povo ser tão obstinado, que ele basicamente faz uma oração contra o povo, dizendo que basicamente só ele sobrou, que só ele não tinha se dobrado diante de Baal. Quando ele faz essa oração, que é a oração que Paulo cita aqui no capítulo 11, a resposta de Deus ela é imediata e diz: quero que você saiba que eu deixei um remanescente, mais de 7.000 homens que não dobraram os seus joelhos diante de Baal. Então, enquanto Elias pensava que era só ele que estava ali, Deus falou: não, tem um povo ainda, mais de 7.000 homens judeus, mais de 7.000 do povo de Israel, que não se dobraram diante dos profetas de Baal e que ainda me seguem. E Paulo fala que esse mesmo remanescente vai sempre existir. Por mais que hoje o povo judeu continue naquele sistema baseado por leis e negando que Cristo é o Messias, que Jesus Cristo é o Messias, ainda existe um remanescente do qual crê em Jesus Cristo. Existem muitos judeus cristãos que receberam a revelação de Jesus Cristo e estão seguindo a Jesus Cristo, sabendo que a salvação não é por obras, mas sim pela graça de Deus. E aí, se a gente segue, um pouquinho antes do nosso texto de hoje, nos versículos 25 a 27, Paulo está explicando essa situação e ele diz assim: irmãos, não quero que ignorem este mistério, para que não se tornem presunçosos. Israel experimentou um endurecimento em parte, até que chegue à plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o Redentor, e desviará de Jacó a impiedade. E esta é a minha aliança com eles, quando eu remover os seus pecados. Então, Paulo ele diz que ele escreveu tudo isso, né? Ele está escrevendo essa epístola de Romanos, antes de chegar nessa oração de louvor, ele está escrevendo isso para que o povo não seja ignorante em relação ao mistério que ele está apresentando. E é interessante que essa palavra mistério, que é a palavra mysterion no grego, ela não significa um mistério oculto a todos. Ela significa um segredo, geralmente um segredo religioso, um segredo de um grupo, que é revelado a um pequeno grupo que faz parte, que são participantes. É mais ou menos como quando crianças fazem um clubinho secreto. Aí elas têm aquele segredo e entre elas, aquilo não é segredo, aquilo já foi revelado. Mas para as outras pessoas, ninguém sabe daquilo. Esse é o sentido dessa palavra mistério. É um segredo que a nós foi revelado, a nós cristãos, mas que a muitos se faz oculto, até mesmo aos judeus se faz oculto. Esse segredo é o plano eterno redentor de Deus. Um plano que vem desde antes da criação do mundo.
Deus, ele tinha um plano no qual a salvação, ou melhor, Deus tinha esse plano e Deus veio e teve esse relacionamento com o povo judeu. O que o povo judeu fez? Desobedeceu, se tornou obstinado e o povo judeu acabou se afastando de Deus. Deus usou isso como parte já do plano dele para trazer a salvação também a nós, os gentios, para trazer a salvação ao povo cristão que se diz hoje. E Paulo explica que num certo dia Deus vai usar essa mesma misericórdia que ele teve com o povo, com nós, o povo gentil, e ele vai usar essa misericórdia com o povo judeu e vai trazer novamente Israel à presença dele. E aí sim eles vão reconhecer Jesus Cristo como Messias e através da graça de Jesus Cristo eles vão ser salvos. Então, até hoje, se a gente para analisar, como eu disse, os judeus eles seguem um sistema ainda baseado em obras. Então, eles acreditam que pelo fazer, por seguir a lei, eles vão obter a salvação. Quando o que a gente vê Paulo, que inclusive escreveu aqui mesmo no livro de Romanos, lá no capítulo 3, no versículo 20, que basicamente a lei ela só serve para mostrar, a lei aponta para o pecado. Paulo escreveu em Romanos 3:20, para não parafrasear de uma maneira errada, ele escreveu assim, esse vento tá. Paulo escreveu assim: portanto, ninguém será declarado justo diante dele baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Então, o que Paulo diz? Paulo diz que pela lei a gente conhece o pecado, então pela lei a gente tem o conhecimento que nós somos pecadores e que nós precisamos de perdão, mas que a lei nunca vai justificar as pessoas. Obediência à lei não vai conseguir justificar ninguém. Ele mesmo diz que se alguém tropeça num ponto da lei, tropeça em toda a lei. Então quem quiser seguir a lei precisa seguir a lei completa, não apenas cumprir ela parcialmente. Então Paulo está explicando que a salvação não vem por obras, a salvação vem pela graça, que vem através do que Jesus Cristo fez, não através do que o povo fez, e isso acabou irritando muito alguns religiosos judeus, tanto que esses religiosos tentam matar Paulo ou perseguir Paulo durante todo o momento. Pela história de Paulo, a gente sabe que ele foi preso, que ele foi apedrejado, que ele sofreu chibatadas, que ele sofreu os mais diversos tipos de sofrimento. Por quê? Porque o povo, principalmente os líderes religiosos, não conseguiam ouvir essa mensagem de que a salvação que tinha vindo para eles tinha voltado a um novo povo, porque eles rejeitaram o Messias. Então Paulo ele está explicando esse plano de Deus ao povo romano, e Paulo afirma que Deus ele é soberano e que Deus já sabia disso desde o começo, que o povo judeu se tornaria desobediente devido à desobediência do povo judeu. Deus traria misericórdia aos gentios, mas que num determinado momento a salvação chegaria aos gentios, que é o que ele diz aqui nesse texto. Se a gente parar ali no versículo 25 de Romanos 11, Paulo diz assim, ali no versículo 25, que Israel experimentou o endurecimento em parte, até que chegue a plenitude dos gentios. Então Paulo diz que o povo de Israel estava cego espiritualmente, endureceu o coração e tinha rejeitado o Messias, mas que isso vai durar até a plenitude dos gentios. O que é essa plenitude dos gentios? Existem muitas teorias sobre isso. Eu, particularmente, o que eu creio como a plenitude dos gentios é Deus ele é soberano, Deus ele sabe o número exato de pessoas que serão salvas. E vai chegar um momento quando ali o último gentio, ou a plenitude dos gentios, vai ser atingida. E aí, nesse momento, essa cegueira, esse endurecimento de coração que está sobre os judeus, vai cair. E aí, o que diz aqui nesse texto é que eles vão se voltar a Cristo, eles vão se voltar ao Messias, e aí a salvação vai chegar. Diz que todo Israel será salvo, né, que o povo de Israel não vai ser salvo por causa de uma preferência especial de Deus por eles, não vai ser salvo por causa de
eles terem feito circuncisão, não vai ser salvo por causa de um sistema baseado nas leis. Eles vão ser salvos por quê? Porque eles vão se voltar ao Messias, vão se arrepender dos seus pecados, e aí eles vão ter a revelação de que eles vão se voltar ao Messias, se arrepender dos seus pecados, e vão receber a salvação pela graça, como todos nós. Como Lucas diz em Atos, não há nenhum outro nome pelo qual o homem possa ser salvo, além do nome de Jesus. Isso se estende a tanto gentios como judeus. E tudo isso Paulo está falando para chegar nesse momento, para chegar nessa oração. Agora eu olhei aquele relógio, ele está parado. Eu estava estranhando, o tempo não está passando. Então, o que Paulo acaba falando, ele chega nessa oração de louvor, nessa oração de adoração, ele rompe nessa oração falando da soberania de Deus. E aí ele chega no versículo 33, falando aquilo onde a gente começou hoje, ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Paulo ele começa dizendo sobre, ele começa na verdade contemplando a sabedoria, contemplando a onisciência de Deus. É interessante se a gente para lembrar até de ditados populares. Muitas pessoas acabam ouvindo, acabam falando, né? Se você quer buscar alguma coisa, busque conhecimento, porque isso ninguém pode tirar de você. E o que Paulo relata como riqueza aqui é a sabedoria, é a onisciência de Deus. Paulo ele começa a admirar o quão profundo, o quão rico é toda a sabedoria de Deus. Por quê? Porque a Paulo foi revelado parte do plano de Deus, mas ainda assim ele não entendia tudo que Deus estava fazendo por completo, porque a sabedoria de Deus realmente é ilimitada. E o que acontece? Eu até estava orando ali embaixo pelas crianças, para Deus estar se revelando mais a elas, e elas conhecendo mais a Deus, agora, enquanto elas estão tendo ali a aula na salinha, para que assim elas possam amar mais a Deus. E eu acho que isso é uma verdade tremenda. Quanto mais a gente conhece a Deus, quanto mais a gente descobre sobre a bondade, sobre o amor, sobre a misericórdia, sobre a soberania dele, não tem como a gente não amar ele ainda mais e querer ainda mais louvar a Deus por causa disso. E é engraçado que, como eu disse, quanto mais você conhece, geralmente mais vai criar vontade em você amá-lo, em você expressar isso em louvor e adoração. E quanto mais você sabe que o que você conhece é apenas uma pequena ponta daquilo que Deus isso faz você querer louvar a Deus ainda mais. E Paulo diz, quão profundas riquezas são a sabedoria, ou quão profundas riquezas da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quando eu ouço isso, a coisa que me vem na cabeça é um desenho de infância. Quando eu era pequeno, eu gostava de assistir DuckTales, Os Caçadores de Aventura. E uma das cenas mais legais que tinha nos episódios era o tio Patinhas pulando numa piscina de moedas de ouro. Ele pulava, mergulhava e queria nadar. Às vezes os sobrinhos deles, o Guinho, Zezinho e Luizinho, queriam nadar ali também, mas era algo dele. E era muito ouro que ele tinha ali. Até com uma nota paralela a isso, eu li isso há um tempo atrás, mas a revista Forbes foi fazer uma análise dos personagens mais ricos da ficção. Em primeiro lugar está o Tio Patinhas. A fortuna dele é estimada em 70 bilhões de dólares. Me pergunto por que alguém vai estimar a fortuna de um personagem de desenho animado. Não sei, mas 70 bilhões de dólares é muito dinheiro. E aí você via aquele cofre gigantesco no qual ele pulava e mergulhava, mas aquilo tinha um fundo. Aquilo ali chegava numa profundidade. Então, a riqueza dele era limitada. Ele pode ser o personagem mais rico. Inclusive, como comparação também, ele é mais de 6 vezes, ele tem uma riqueza 6 vezes maior do que o Tony Stark ou do que o Bruce Wayne, que são o Batman e o Homem de Ferro. Ou seja, ele é muito mais rico do que todo mundo que vocês pensam. Mas então, como eu disse, ele mergulhava, mas essa piscina de moedas de ouro tinha um fundo. Quando Paulo diz aqui, ó profundidade, ou quão profundo é isso, é para ele expressar como não tem um fundo, como não tem fim a sabedoria e o conhecimento de Deus. O que Paulo está analisando aqui é a sabedoria, a onisciência e a soberania de Deus. E aí ele continua ali dizendo, quão insondáveis
são os seus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos. O que ele diz ali sobre insondáveis, a palavra insondável é aquilo que não pode ser buscado, não pode ser achado, né? Fala como os juízos ou os decretos de Deus não podem ser encontrados e como inescrutáveis são os seus caminhos. Eu lembro que essa palavra inescrutável sempre foi uma palavra que me pegou e eu só fui descobrir isso muito recentemente, o que significava. Porque, convenhamos, eu acho que ninguém aqui usa no dia a dia uma palavra como inescrutável e provavelmente, a menos que você leia muito, só se você ler a Bíblia mesmo para você conhecer umas determinadas palavras como essa. Inescrutável, se você analisa na raiz no grego, literalmente significa aquilo que não pode ser rastreado, ou os passos que não podem ser seguidos. Então, o que ele está dizendo aqui é que os caminhos de Deus não podem ser rastreados, mas não no sentido de que a gente não consegue seguir os caminhos de Deus, mas sim que a gente não consegue compreender a maneira como Deus faz as coisas. Mais uma vez, como eu disse, Paulo está exaltando a sabedoria e a soberania de Deus aqui. E aí ele exalta essa profundidade, ele exalta esses caminhos e essa sabedoria e conhecimento de Deus que são literalmente insondáveis, incompreensíveis. E quando a gente para analisar desse jeito, pelo menos a mim, não tem como não pensar que Paulo estava com outro texto na cabeça, que é o texto de Isaías 55. Em Isaías 55 a gente vê muitos paralelos com essa mensagem. E se você analisar ali os versos... Se você analisar ali os versos 8 até o versículo 11, diz assim: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo. A situação que acontece aqui em Isaías 55 é bem semelhante à que está acontecendo ali em Romanos 11. Deus está falando com o povo dele, se vocês lerem depois o versículo 7, sobre se o povo judeu voltasse para ele, se arrependesse dos seus caminhos, ele perdoaria o povo de Israel. E aí depois ele expressa falando sobre a profundidade, falando sobre os pensamentos e sobre os caminhos de Deus. Ele diz que os caminhos de Deus são melhores ou mais altos que os nossos e que os pensamentos de Deus também são melhores que os nossos. Pensamento, basicamente, é a mesma ideia que a gente tem em relação à sabedoria e a conhecimento, que é entendimento. Caminhos, assim como caminhos que Paulo descreveu, e o que Deus está dizendo aqui? Meus pensamentos, minha sabedoria, meu entendimento é muito maior do que o seu. Os meus caminhos são muito melhores do que os seus. Ele está falando isso ao povo de Israel, né? Falando que ele sabe mais, falando que ele sabe aquilo que é melhor. E aí ele termina dizendo o quê? Ele termina dizendo que a palavra da minha boca não volta vazia, mas cumpre aquilo que foi determinado, cumpre aquilo que eu disse, cumpre o propósito ao qual eu decretei. E é interessante porque a palavra juízo, ela nada mais significa do que decreto. Então, quando ele diz ali quão insondáveis são os juízos de Deus, ele está falando quão insondáveis são os decretos ou os julgamentos, aquilo que é proferido pela palavra de Deus. E por que eles são insondáveis? Eles são insondáveis porque, como Deus disse lá em Isaías, a palavra que sai da boca dele não volta vazia, mas cumpre aquilo que foi determinado, cumpre o propósito de Deus. Eu fico imaginando que, para nós, realmente é complicado entender isso. A gente vive num mundo que as pessoas têm dificuldade de manter uma palavra simples. É tipo um pai ameaçando um filho, falando, eu vou fazer isso com você se você não me obedecer. Aí o que acontece? O filho não obedece, ele não faz, e aí o filho vê que pai não tem palavra e começa a testar cada vez mais os limites desse pai, e aí acontece aquilo da gente ver uma criança mimada crescendo e se tornando um adolescente, adulto, complicado, na verdade se tornando um mal para toda a sociedade.
É triste pensar nisso, né, mas é isso que acontece. A gente vive num mundo no qual a palavra é muito volátil. Mas Deus diz que a palavra dele não volta vazia, mas cumpre exatamente o que foi determinado. O que Deus diz, acontece. Para a gente é difícil entender, porque o que a gente diz, não acontece. Sempre. Apesar de alguns cristãos acharem que se eles usarem palavra como determinar, ou como eu ordeno isso, Deus vai estar obedecendo eles e vai estar cumprindo aquilo que eles falarem. Deus está dizendo aqui basicamente que eu sou soberano, a minha palavra se cumpre. A minha palavra, o meu propósito acaba se cumprindo. E aí ele diz também sobre quão inescrutáveis são os caminhos. Como eu disse, inescrutável é o que não pode ser rastreado ou aquilo que não pode ser compreendido. Os caminhos de Deus não podem ser compreendidos, e isso eu acho interessante, porque quem aqui já provavelmente leu o livro de Eclesiastes ou de Jó, nos dois livros você se depara com a mesma pergunta. Por que aquele cara que está seguindo a Deus, aquele cara que está obedecendo a Deus, ele está sofrendo enquanto os ímpios estão prosperando? E, na verdade, ambos os livros trazem essa pergunta e acabam deixando essa pergunta sem uma resposta em si. E eu acho que o mais interessante nisso é que algumas perguntas não precisam de respostas. Às vezes nós somos seres que somos imediatistas e queremos muito saber como todas as coisas acontecem, no exato momento que isso vai acontecer, mas o que Deus fala durante toda a Bíblia é que confia em mim, Ele sabe o que é melhor, e que a gente não precisa entender aquilo que está acontecendo. Como vocês sabem, né, eu sou extremamente fã do C.S. Lewis e amo as Crônicas de Nárnia. E uma coisa que é bastante recorrente nas Crônicas de Nárnia é a curiosidade da Lúcia. A Lúcia era uma criança muito curiosa e ela queria saber o futuro, sempre aquilo que ia acontecer. Ela queria saber se eles iam voltar a Nárnia uma outra vez, queria saber depois se o primo dela voltaria a Nárnia, e que sempre o que Aslan, que representa Jesus na história, fala é que não cabe a você saber o futuro. Basicamente, cabe a você confiar naquilo que eu estou fazendo. E isso é uma realidade. Então, a gente se depara com questionamentos em Eclesiastes, que inclusive é um livro extremamente mal-humorado, é um livro até um pouco depressivo da Bíblia, que você tem que ler analisando por esse ponto. As pessoas amam pegar uma parte específica de Eclesiastes e criar uma nova teologia a partir disso, quando você nunca pode interpretar sem ler o livro inteiro. No final do livro de Eclesiastes, você vê que, basicamente, o que ele diz é: aproveita enquanto você está jovem, aproveita a tua mocidade, sirva a Deus, siga a Deus, obedeça a Deus. E ele termina dizendo, de tudo, o que se resume é: teme a Deus. Então ele fala, resumindo, eu sei que eu me esbravejei, eu sei que eu botei tudo para fora aqui no livro, mas termina dizendo, teme a Deus, obedeça a Deus. E Jó também, depois de tudo que Jó sofre, dos questionamentos, e até Deus respondendo tanto a Jó quanto aos amigos, ou aos semi-amigos que Jó tinha, o que ele acaba dizendo ali no final é: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Agora eu estou tendo um relacionamento de verdade. Ele deduz que todo o sofrimento dele levou ele a conhecer Deus mais intimamente. E a gente sabe que Deus é soberano. A Bíblia diz, Tom já citou isso várias vezes, Provérbios 22:2, diz que Deus é quem faz o rico e Deus é quem faz o pobre. Então Deus determina a quem vai ter riqueza e quem vai ter pobreza. Não é eu clamando que eu sou cabeça e não cauda que isso vai acontecer. É Deus quem determina, essa é a vontade de Deus. A Bíblia diz também que Deus humilha e Deus exalta. A Bíblia diz também que Deus coloca e destitui reis e governantes do poder. E a Bíblia diz também que é Deus quem dá a vida e Deus quem tira a vida. São coisas às vezes pesadas para a gente pensar, mas Deus ele é soberano. E Deus não é um cara que simplesmente criou o mundo como alguns agnósticos creem e deixou o mundo de lado e foi fazer as suas coisas. Deus está no controle de toda a situação. E aí, o que Paulo traz nos versículos 34 e 35 aqui de Romanos são perguntas retóricas
que foram feitas exatamente por Deus. Então, Paulo não está dizendo nada novo aqui, mas ele está citando as escrituras do Antigo Testamento. Ele está citando as escrituras do Antigo Testamento, e aí ele fala nos versos 34 e 35. Quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Então ele joga isso. Eu estou falando, eu estou exaltando a sabedoria de Deus, por quê? Porque a mente de Deus é insondável. Ninguém pode aconselhar ele. Essa pergunta que ele faz, quem conheceu a mente do Senhor, quem foi seu conselheiro, são perguntas retóricas. Não são perguntas para serem respondidas. É Deus. Aqui Deus está falando com Isaías. Esse primeiro, versículo 34, está lá em Isaías 40. Deixa eu conferir aqui. Em Isaías 40, 13. Isso mesmo. Está lá em Isaías 40, 13. E a segunda parte está lá em Jó 41, versículo 1. Eu vou estar até lendo Jó 41, versículo 1, porque é muito interessante a maneira como ele encerra esse versículo. 41, 11, desculpe. Em Jó 41, 11, ele é o mesmo versículo que Paulo cita ali no versículo 35. Quem primeiro me deu alguma coisa que eu lhe deva pagar? Tudo que há debaixo dos céus me pertence. O que Deus está falando aqui, ou essa pergunta retórica que Deus está fazendo? Quem me deu alguma coisa para que eu precise retribuir? Ninguém. O que ele está dizendo é que não é através de obras, não é através daquilo que você faz que eu vou estar retribuindo você por algo. A Bíblia sim diz que a gente vai ter galardão. A gente vai receber recompensas de Deus, mas essas recompensas não é porque a gente está merecendo aquilo, é pela bondade e pela misericórdia de Deus. Porque nada que você faça vai tornar Deus um devedor seu. Não é porque você está sendo um bom cristão, não é porque você dizima, porque você nunca falta a cultos, porque você é pastor, porque você é missionário, porque você é evangelista, porque você é apóstolo, porque você é aquilo que você determine ser. Não é por causa disso que Deus vai se tornar um devedor de você. Deus ele simplesmente nos dá a oportunidade de estar servindo a Ele. Deus nos dá essa honra de estar fazendo parte do seu trabalho. Paulo ele deixa muito claro que Deus não deve para ninguém. Então nada que a gente faça vai fazer com que Deus se torne esse nosso devedor. E aí eu gosto muito de como a Almeida traz esse versículo. Ela diz assim, quem primeiro lhe deu para que eu lhe restitua. Porque hoje virou uma moda, principalmente com o evangelho da prosperidade, o termo restituição. E o termo restituição, totalmente fora de contexto. Eles pegam versículos como está lá em Joel, falando sobre Deus restituir os anos que foram tirados, que tem muito mais, que na verdade é toda uma outra situação, mas que tem muito a ver também com uma restauração em relação ao pecado, em relação à restauração do pecado, melhor, que se traz, e eles tiram de contexto e trazem como se Deus fosse obrigado a restituir algo. Eu até citei de manhã, eu tenho calafrios quando eu ouço aquela música restitui, me dá de volta, ou me traz de volta o que é meu, porque primeiro, Deus diz que tudo é dele. Então, aquilo que Deus nos dá é por sua bondade e misericórdia. E Ele não tem obrigação de nos restituir nada, porque o que Ele diz aqui é, ninguém me deu antes para que eu precise restituir alguém, para que eu precise recompensar alguém. Ele faz isso na sua infinita bondade. Inclusive, aqui no capítulo 11 de Romanos, Paulo cita a bondade e a severidade de Deus. Fala a severidade do plano dele, mas fala também da bondade que chegou a nós e trouxe essa salvação a nós, mesmo sem a gente merecer isso. E aí nisso, isso conduz para ele estar rompendo nessa grande adoração e louvor, nessa doxologia que termina no versículo 36. Pois dele, por ele, para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Amém. Paulo ele termina falando de uma maneira magnífica, como eu disse, nessa doxologia, essa pequena expressão de louvor, mas que é tão profunda. Ele diz, porque dele, por ele e para ele. A Bíblia diz que tudo pertence ao Senhor. Se vocês lembrarem lá de Salmo 24:1, Salmo 24:1 começa dizendo, do Senhor é a terra e... agora eu estou
É horrível você estar lendo na NVI e lembrar de como é um versículo na Almeida. Mas diz: o Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e o que neles habitam. O Salmo 24 diz que do Senhor é a terra e tudo o que existe nela, sejam pessoas, sejam criações, tudo pertence a Deus. Então, tudo já é de Deus. E diz também, se a gente lembra lá de João 1, diz que no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e diz que sem Jesus nada do que existe foi criado, e todas as coisas foram criadas por meio de Jesus. Então a gente sabe que tudo é de Jesus, tudo é de Deus, tudo pertence a Ele. A gente sabe também que por meio dele todas as coisas foram criadas. Então, se tudo é dele e por meio dele tudo foi criado, nada mais lógico do que todo o agradecimento, toda a glória sejam rendidas para ele também. Então ele diz: porque dele, ou seja, porque tudo é dele, tudo foi feito por meio dele, então tudo seja para ele, toda a honra, toda a glória, e a maneira que ele termina: a ele seja a glória para sempre. Amém. E é interessante a gente parar nisso, porque isso daqui fala muito sobre a soberania e sobre a onisciência de Deus. Eu estava comentando isso mais cedo, mas até mesmo, por exemplo, eu estava estudando, eu estava lendo sobre isso, e aí eu li a mensagem do JJ e da Estael sobre a situação, e a primeira coisa que me veio na cabeça foi esse versículo. Deus, ele é soberano e Deus, ele está no controle de todas as situações, ele sabe o que é melhor. Às vezes a gente pensa: mas por que aconteceu isso? Por que a bolsa dela furou? Mas por que acontece isso com essa pessoa? Por que essa pessoa que está seguindo a Jesus, que é esse servo tão humilde, tão aquela senhorinha que passou anos orando sobre o seu joelho, por que ela está com câncer? Por que esse missionário que foi mandado lá para a África foi degolado sem nem ao menos ter conseguido falar do evangelho com as pessoas? São coisas que chocam a gente, são coisas que, ao ponto de vista humano, são terríveis, mas Deus, ele está no controle de toda a situação, e Deus, ele sabe o que é melhor em tudo. Se a gente para analisar, como eu disse, pode parecer pesado, e pode até parecer que não faz sentido muitas coisas que a gente vê, mas muito do que a Bíblia diz é paradoxal. A Bíblia diz sobre a gente conhecer o amor de Cristo que excede o entendimento. A Bíblia fala sobre, na fraqueza, Deus faz a gente forte. A Bíblia fala que quando a gente é pobre, é que a gente é rico. A Bíblia fala que quando a gente se humilha, é que a gente é exaltado. E a Bíblia fala que quando você perde a sua vida, é que você a ganha. Para o mundo, isso não faz sentido. E é o que Deus diz que a sabedoria do homem é loucura para Deus, e os homens não conseguem entender aquilo que Deus faz. Mas Deus está no controle e ele sabe o que é melhor. Inclusive, como eu disse, na situação de um missionário ou dessa senhora com câncer, às vezes Deus escolhe que é a hora deles irem com Deus, de voltarem para perto de Deus. Deus, ele é soberano, e como Paulo diz, para nós viver é lucro, viver é Cristo, e morrer é lucro, morrer é ganho. Então, Paulo diz que a nossa vida é viver para Cristo, e a gente vai ter uma eternidade com Deus. A gente pode muitas vezes não entender exatamente aquilo que Deus está fazendo, a gente pode não entender os planos de Deus, mas a gente tem que saber que Deus é soberano, e isso tem que levar a gente a responder a Ele em louvor e adoração. E é isso que Paulo faz nessa oração final. Ele diz que, mesmo entendendo parte desse plano de Deus, e mesmo não entendendo muita coisa do que Deus faz, a sabedoria dele é tão grande, a soberania dele é tão magnífica, que isso só pode me fazer devolver glória para ele. Porque tudo é dele, tudo é por meio dele e tudo é para ele. E essa noite, eu não sei se vocês estão passando por uma situação de dificuldade, eu não sei como vocês estão, mas eu convido vocês a estarem respondendo em louvor e adoração para Deus. A darem esse passo de fé, de louvarem a Deus, porque mesmo quando a gente não entende uma situação, Deus é soberano, Deus está no controle. Ele já tem esse plano de que, inicialmente, a salvação chegaria a judeus e a gentios, e ele não deixou os judeus de lado, ele vai resgatar esse povo,
e Ele tem um cuidado especial por cada um de nós. Como a Bíblia diz, a gente pode lançar as preocupações e confiar no cuidado dEle. Agora, a gente vai ter mais um momento de louvor e de adoração. A ceia vai estar ali no fundo, mas eu convido vocês a estarem louvando e adorando a Deus mesmo nesse momento, rendendo a glória, porque Ele merece, porque Ele é digno, porque Ele é merecedor. Então vamos estar se colocando de pé e vamos estar adorando a Deus.